Agora vamos à leitura de Apocalipse, capítulo de número 22. Leiam comigo a partir do verso de número 6. O texto está dizendo o seguinte: E disse-me, João estava recebendo algumas revelações. O anjo, um dos anjos, tinha levado a João a ver a Nova Jerusalém. E agora, esse mesmo anjo que o tinha levado para ver a Nova Jerusalém traz algumas palavras para ele. Então, ele vai dizer, e disse-me, quem disse para João? É o anjo. Então, disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que presto venha, ou rápido venha. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me o anjo: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E disse-me: Não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda mais. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, envio meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Só até aí, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, eu te dou graças por ter nos concedido a sua palavra. Eu te dou graças, Deus, pelas suas misericórdias, por todo o seu cuidado. Peço, Deus, perdão, Deus, pela nossa fraqueza. Peço perdão, Deus, pela nossa limitação. Peço perdão, Deus, pelos pecados que muitas vezes temos cometido, Senhor. E peço para que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, o sustenha em santidade, em pureza e conduza ao fortalecimento espiritual, conduza ao arrependimento, conduza ao novo nascimento, conduza a um crescimento espiritual. E que o Senhor fale conosco nesta noite. Deus, as palavras por si só, elas não têm grande valor, mas o poder do Espírito Santo traz vida. O poder do Espírito Santo aviva, o poder do Espírito Santo convence da justiça, do juízo, do pecado. E eu rogo ao Senhor que eu sou apenas um vaso de barro, miserável, inútil, absolutamente limitado. A excelência não sou eu. A excelência não está na minha carne. A excelência está no Espírito Santo que é derramado, que fala através dos meus lábios, Senhor. Por isso eu peço, Deus, usa-me nesta noite. Usa-me, Senhor, para que eu seja o seu embaixador e fale conforme a sua palavra e fale conforme a sua verdade. Que o Senhor opere, Deus, em cada casa nesta hora. Que o Senhor opere no coração de cada ouvinte neste momento. Que ouça a sua palavra, que ouça a verdade, que não esteja desatento, distraído, que não esteja perdido, mas que esteja, Deus, voltado com o seu coração, voltado com a sua mente, para conhecer o Senhor, para ouvir a sua palavra e permitir-se ser moldado por ela. Ó Espírito Santo, abra os ouvidos tapados, abra os olhos dos cegos, faça com que os paralíticos andem, faça com que os frios se aqueçam, com que aquele que está espiritualmente morto possa reviver pelo seu sopro, pela sua verdade. Opera, Senhor, e guarda-nos, Deus, de toda atuação diabólica. Guarda-nos, Deus, de toda seta satânica, Deus, que vem para distrair, que vem para confundir, para desanimar, que vem, Deus, para minar este momento tão santo e tão precioso. Ao contrário disso, Deus, põe os teus anjos à nossa roda, guarda-nos, Deus, pelo teu poder, e que possa ser um momento santo, um momento espiritual, um momento transformador. E que neste momento o seu nome seja glorificado e seja engrandecido.
em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu quero falar a respeito de um dos maiores pecados que a Escritura apresenta. Eu quero dizer a vocês de um dos maiores pecados que Deus declara e que Deus anuncia. Há pelo menos 700 versículos a respeito deste pecado e deste grande mal. E este texto que nós lemos agora fala a respeito daqueles que vão receber a vida eterna. E também mostra a classe de algumas pessoas que não vão receber da vida eterna, não vão participar da Nova Jerusalém, não vão participar da graça e da benignidade de Deus. Quem são estes? No verso de número 15, fica bem claro que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras. E todos estes pecados são pecados que nós reconhecemos a sua gravidade. Nós sabemos que um homicida vai para o inferno, aquela pessoa que mata alguém injustamente. Nós sabemos que os idólatras, aqueles que adoram imagens, vão ao inferno, porque estão adorando um Deus diferente. Porque Deus não é aquela imagem pobre, aquela imagem que limita, aquela imagem humana feita por mãos humanas, representando um homem, não Deus. Nós vemos também que os feiticeiros, pessoas que têm ligação com o mundo espiritual reprovado, com demônios, elas certamente estarão no inferno. E tem uma outra classe de pessoas que muitas vezes nós não reconhecemos como também condenados ou que ficaram de fora. E veja comigo no verso 15, depois de idólatra, ele diz qualquer que ama e comete a mentira. Nesse momento que nós estamos vivendo em 2020, diante das crises econômica, sanitária, das crises espirituais, uma das grandes coisas que nós temos visto e que tem me deixado extremamente enojado, extremamente aborrecido, é a mentira. Como a mentira é algo perverso. Como a mentira é algo maldito. Como a mentira é algo abominável. Me dá nojo, me dá asco de ver o que tem sucedido no tempo presente. Me dá nojo de ver como a mídia muitas vezes tem mentido. Me dá nojo ver como muitos políticos têm mentido. Me dá nojo ver como alguns líderes espirituais têm mentido. Têm prometido cura da pandemia através de enganos, através de estelionatos. Me dá nojo, me dá asco. E eu sei que você também reprova essas pessoas. Eu sei que você também reprova esse comportamento sujo, nojento, vil e perverso. Esse comportamento maldito de pessoas que usam dos seus recursos, que usam da sua sabedoria, que usam da sua grandeza ou da sua evidência para enganar outras pessoas, para mentir. É nojento. E a Escritura deixa bem claro que essas pessoas mentirosas, elas irão ao inferno. São pessoas que os salvos, quando verem a condenação dessas pessoas, vão aplaudir e vão dizer: bendito seja o Senhor Deus, que enviou esses homens e mulheres perversos, que não aceitaram a verdade, que não aceitaram o arrependimento e amaram a mentira e cometeram a mentira. Bendito seja o teu nome, que mandou para a condenação eterna, para o lago de fogo e de enxofre, pessoas mentirosas que usaram recursos para enganar, passar outras para trás, para fingir que era uma coisa, quando na verdade era outra. Que usaram da mentira para fazer caveiras e difamações contra outras pessoas. Vamos aplaudir, porque é realmente perverso. E é muito fácil nós julgarmos os outros. É muito fácil nós julgarmos os políticos, é muito fácil nós condenarmos e nós acusarmos a mídia e muitas pessoas que têm usado a mentira de maneira abominável. É muito fácil. Mas a minha pergunta e a minha pregação hoje é para você que está me ouvindo. É para você que faz parte de uma igreja, é para você que é um cristão, ou se diz ser cristão. A minha pregação não está sendo enviada agora para o congresso. A minha pregação não está sendo enviada agora para um conselho de líderes espirituais. Não está sendo enviada ali. Está sendo enviada para as pessoas simples. Aqueles cristãos normais que estão dentro da igreja, aqueles que fazem parte da Igreja Cristã Castelo Forte, aqueles que me ouvem. E a minha pergunta é:
Será que você faz parte desse grupo abominável? Será que você faz parte desse grupo nojento de pessoas? Será que, infelizmente, a mentira tem sido parte da sua vida? E se Deus for, no último dia, fazer aquela separação dos bodes, das ovelhas, dos mentirosos, daqueles que dizem a verdade, será que você está do lado dos mentirosos? Como eu disse anteriormente, há pelo menos 700 versículos na Escritura Sagrada falando sobre a mentira, da sua gravidade, da sua perversidade, da sua condenação. Não é um pecado qualquer, não é um pecado bobo. É verdade que muitos têm tentado tornar a mentira um pecadozinho qualquer, de pouca relevância. Colocam outras coisas com muito mais gravidade. Mas a Escritura coloca a mentira como um dos pecados mais graves que podem ser cometidos por uma pessoa. Um dos pecados que, se praticado constantemente, que se não abandonado, esta pessoa irá ao inferno. Aí talvez você pode me questionar, mas pastor, o único problema que eu tenho é a mentira. Se eu continuar com um problema de mentira, eu irei ao inferno? Se você não se arrepender deste pecado, sim, certamente você irá ao inferno. Se você não abandonar a sua prática de mentira, sim, você certamente não estará na eternidade com Deus. Você será reprovado e lançado no lago de fogo que arde como enxofre. Por isso é gravíssimo. Não é um pecado tolerável, não é um pecado esperado por um cristão, não é um pecado aceitável da parte de Deus. O texto que nós lemos fala claramente que Deus não aceita esse tipo de pecado. Veja nesse mesmo texto, nesse mesmo livro de Apocalipse, um capítulo anterior, quando ele fala da Nova Jerusalém, ali no capítulo de número 21, no verso de número 27, ele vai falar o seguinte: e não entrará nela, ou seja, na Nova Jerusalém, não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira. Mas só os que são inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem não está no livro da vida? Os mentirosos. Quem não estará na Nova Jerusalém? Os mentirosos. Quem não será salvo? Os mentirosos. A mentira não é um pecadinho. A mentira não é uma bobeirinha. A mentira não é um pequeno tropeço. A mentira é um dos piores pecados que alguém pode cometer nesta vida. É um dos pecados mais graves. É um dos pecados que Deus mais abomina. E é um dos pecados que, se não abandonado, está claramente denunciado pela Escritura Sagrada, que irá ao inferno. Então, se você ama a mentira, se você comete uma mentira, um mentiroso de plantão, você está indo ao inferno. A sua vida espiritual está em um verdadeiro fracasso. A sua vida espiritual está destruída e você está caminhando a passos largos ao inferno. E é por isso, com essa grande preocupação de muitas vezes as pessoas cometerem mentira, de a nossa sociedade considerar a mentira algo normal, e de muitas pessoas não entenderem, mas cometerem a mentira, é que eu quero trazer um estudo a você nessa noite. E eu quero falar com você nessa noite a respeito da mentira e trazer alguns ensinamentos extremamente relevantes a respeito da mentira. Primeiro ponto que eu quero abordar é o conceito. O que é mentira? E eu encontrei num livro um conceito muito interessante que vai ser muito útil a você. Eu já adianto que se você tiver um papel e caneta perto de você, use. Eu vou citar vários versículos nessa noite para embasar e trazer um esclarecimento muito bom para você. Então vamos ao conceito. Eu vou ler a vocês. Mentir é fazer declarações propositalmente falsas. Um exagero proposital é um tipo de mentira, como também o é uma declaração parcial proposital. Até mesmo verdades proferidas com o intuito de enganar, naquilo que visam iludir, não passam de mentiras. Agora tem uma observação. Entretanto, as histórias de ficção, escritas ou filmadas, embora não correspondam à realidade, não são mentira, visto que não se propõem a narrar fatos, mas tão somente simbolizam fatos ou ideias. A mentira, o que é mentira? Mentira é qualquer declaração que eu ou você venha fazer no intuito de enganar
alguém, no intuito que alguma declaração que seja falsa, que não corresponda àquele fato verdadeiro. Há muitas pessoas que mentem, como disse no conceito, exagerando. Querem engrandecer-se a si mesmo, querem engrandecer as suas virtudes, os seus trabalhos, querem trazer uma pompa maior, e aí ficam engrandecendo, exagerando. Imagine uma pessoa, um pregador, que venha dizer, chega em casa, fala para o seu grupo, né? O seu grupo talvez de pessoas ali, depois de um culto, fala, nossa, as pessoas adoraram minha pregação, muita gente veio falar comigo. Aí alguém ali meio curioso pergunta, tá, quem falou com você? Foi o meu filho e minha filha, 2 pessoas. Aquela pessoa é uma mentirosa, é um falso. No meu trabalho todo mundo tem me elogiado, eu sou um grande funcionário. Quem te elogiou? Então, né, foi a secretária lá. Mais alguém? Não. Mentiroso. Tá exagerando. Tá falando, colocando pompa que não existe. Tá dizendo que não é. Tá exagerando os fatos apenas para se engrandecer em algo que não é real. Isso é mentira. Mentira. Há pessoas que são vendedores e dizem, o meu produto é o melhor que tem no mercado, quando sabem claramente que não é o melhor. Por que eles fazem essa declaração falsa, exagerada? Para enganar. Porque imagina se o cliente descobre que não é o melhor e que tem outro melhor. É mentira. Palavras parciais é mentira. Por exemplo, eu num aconselhamento pergunto, como que está a sua vida de oração? Tá indo bem. Você tá orando? Tô orando. Aí fica desse jeito. Aí você aperta um pouco, você tá orando? Como que você tá orando? Imagina um crente, 10 anos de casa. Eu tô orando 5 minutos por dia, todo dia? Não. Tá bom? Não, você acha que realmente tá bom isso? Uma porcaria. Por que a pessoa disse que estava bom? Por que a pessoa disse que estava orando? Ela disse uma parcial, disse uma declaração parcial, escondeu um montão de coisas que só veio à luz quando indagada, quando foi investigado o fato. Essa pessoa é uma mentirosa. Tem muita gente mentindo. Tem muita gente mentindo para o seu cônjuge, tem muita gente mentindo para os seus filhos, tem muita gente mentindo para os seus pais, tem muita gente mentindo para os seus pastores, para os seus discipuladores, porque não falam a verdade. Porque não são sinceras, não são transparentes, não são verdadeiras. Você está pecando? Você está com algum problema com pecado? A pessoa, não. Essa é a mentira clássica. Às vezes está com problema, às vezes está com problema com pornografia, às vezes está com problema de imoralidade, às vezes está com problema de preguiça, às vezes está com problema de ira, às vezes está tratando mal o marido, às vezes está tratando mal a esposa, e você pergunta como está, e a pessoa, não, tá tudo bem. Como está o seu casamento? Tá ótimo. Mentiroso, mentirosa. Isso é mentira. Isso é mentira. Mas eu vou para o inferno? Vai! Porque o mentiroso não é mentiroso apenas numa área, ele é mentiroso segundo a conveniência. Se for conveniente, vai mentir no trabalho, na escola, com o marido, com a esposa, com o filho, o quanto for necessário. Por quê? Porque age segundo a conveniência, não segundo a verdade. Então, se for conveniente, a pessoa não tem pudor nenhum em mentir. Essa atitude de tentar enganar, de tentar iludir pessoas para não revelar a verdade, são mentiras. São mentiras. E esse conceito é muito bom para você entender o que é mentira. Essas atitudes exageradas, essas atitudes parciais, essas atitudes de ilusão, de engano, elas são mentira. Um clássico exemplo, né? Temos alguns clássicos exemplos como de mentira, alguns mais vulgares, outros menos, fala que eu não estou. Mentiroso. Antigamente tinha um telefone fixo, né? Você não sabia quem era que ia tocar, então você atendia qualquer um. Antigamente batia na porta, as pessoas iam visitar outros ou batiam na porta. Fala que eu não estou. É muito comum. Mentira clássica. Uma outra mentira que já vai nos levar a uma análise que eu quero fazer sobre esse conceito é, por exemplo, a sua esposa às vezes pergunta para você, estou bonita? Ou a minha comida ficou boa? São perguntas normais do dia a dia. São perguntas bem triviais. E muitas vezes a resposta é uma mentira. E vem a seguinte questão, poxa,
Será que não existe uma exceção? Será que não existe uma mentira do bem? Será que para preservar a mentira, preservar o bom relacionamento, quer com a esposa, quer no trabalho, quer na igreja, será que não faz parte? Será que não é agradável? Será que não é aceito por Deus algumas mentiras? Nós temos até na Escritura algumas pessoas que mentiram e nós não vemos uma reprovação clara. Caso de Raabe, que ela mentiu falando que os espias de Israel não estavam na casa dela, quando estavam. As parteiras no Egito que não falavam a verdade a respeito dos filhos das hebreias. Nós temos alguns casos na Escritura que podem nos levar a pensar, poxa, será que não tem alguma exceção para a mentira? Será que não existe alguma mentirinha do bem? Estudando e lendo alguns textos, algumas pessoas trazem a seguinte indagação. Quando uma pessoa está hospitalizada e vem um diagnóstico de que essa pessoa irá morrer, será que é necessário falar a verdade? Será que não vai ser prejudicial? Se alguém, por exemplo, teve um caso durante a Segunda Guerra em que um padre foi preso por uma polícia secreta e perguntaram para ele se ele fazia parte da instituição, ele falou a verdade e aí, através dessa verdade, aquela instituição foi deflagrada e os cristãos que estavam sob o cuidado dele foram perseguidos e alguns mortos. E aí, será que não era melhor ter mentido? Será que não era melhor ter falado uma mentira e evitar certas tragédias, evitar certos sofrimentos, evitar certos problemas caseiros, evitar certos desgostos caseiros? Será que não é bom uma mentirinha? Eu vou dizer a você que tem muitos teólogos que vão dizer que sim, que existe uma mentirinha que a lei do amor, ela pode ser temperada com algumas mentiras. Sabe o que eu digo para você? Jogue fora os livros dessas pessoas. Não sabem o que falam. São pessoas tolas, são pessoas que não têm sabedoria, são pessoas que não têm nada a ver com Deus. E eu vou dizer para você como lidar com esses momentos de exceção, com esses momentos excepcionais, com esses momentos delicados da vida. Primeiro, o que você deve fazer? Você deve ter sabedoria para saber o que responder e se é necessário responder. Existem perguntas que são inconvenientes e que não é da conta de ninguém. Por exemplo, quando o profeta Samuel, vai a Belém para ungir Davi rei, enquanto Saul era rei, ele chega a Belém e perguntam para Samuel, é de paz a sua vinda? Sim, é de paz. O que você veio fazer aqui? Quem disse que o profeta Samuel tem que prestar conta para todo mundo? Quem disse que tem que contar tudo que vai fazer da vida? Ele falou, eu vim oferecer sacrifício na casa de Jessé, ponto final. Não tem obrigação de prestar conta de tudo para vocês. Não tem obrigação de falar tudo. Houve um rei, o rei Ezequias, que quando visitado por algumas pessoas estrangeiras e perguntaram a respeito do reino, ele foi tolo o suficiente para contar e mostrar tudo que tinha no reino. E isso foi um juízo. E o profeta reprova, por que você fez essa tolice de mostrar a sua individualidade, a sua particularidade, o reino, as riquezas, o exército, os poderes para um estrangeiro? Agora esse estrangeiro veio aqui apenas para espiar a tua vida e ele virá e castigará a terra. Quem falou que tem que contar tudo? Tem pessoas que você tem sim que prestar contas. Tem pessoas que você tem um dever de falar a verdade, de ser transparente. Com quem que você deve fazer isso? Primeiro, com o seu pai, com a sua mãe. Segundo, seu marido, sua esposa. Terceiro, líderes espirituais da igreja. São pessoas que a Bíblia diz que devem prestar contas. Então, essas pessoas você tem que prestar conta. Agora, uma pessoa que não tem nada a ver com a tua vida, que pergunta, você tem a obrigação, não, eu tenho que falar a verdade, tenho que falar toda a verdade. Olha, eu tô assim, sim, conta tudo, conta a vida financeira, conta casamento, conta a vida sexual, conta a intimidade, conta filho. Não. Então não caia no engano do diabo, não caia na tolice, não seja insensato. Você não tem que ficar contando tudo a tua vida para todo mundo. Não tem. Alguém te pergunta, você tá bem? Não tô bem. Mas o que tá acontecendo? Não, eu prefiro não falar sobre isso. Para certas pessoas, ok. Agora, para outras pessoas, é necessário compartilhar. É importante falar. É importante falar a verdade. É importante ser transparente. É importante não enganar. Então, você já sabe. Então, a primeira questão é essa. Por quê? Porque muitos teólogos e muitos filósofos vão trazer como se nós tivéssemos a obrigação de responder tudo toda hora. Não tem.
Mas se falar prestar conta da nossa vida, da nossa intimidade, do nosso pensamento toda hora e todo momento, de jeito nenhum, não é assim. Então, o primeiro ponto é, saiba que você não tem a obrigação, nem tem a recomendação de Deus para falar de tudo da tua vida para todo mundo. Entendeu? O primeiro ponto é esse. Segundo ponto é, nós devemos confiar que Deus nos dará sabedoria, inteligência e maturidade para lidar com a situação. Nós devemos acreditar que Deus vai nos dar estratégias e maturidade para tratar com as coisas de uma maneira sóbria. Como assim? Às vezes, nós chegamos em situações de ter que mentir para o bem porque não fomos muito prudentes no cuidado. Não fomos muito sábios no cuidado. Será que Rabi não poderia ter agido melhor na escondida dos espias? Será que não poderia ter sido mais prudente? Será que as parteiras não poderiam ter sido mais astutas no seu comportamento? É claro que nós podemos ser melhor na nossa atitude e evitar coisas e situações que vão nos levar a mentir. E também nos dar sabedoria para lidar e falar com determinadas circunstâncias e pessoas. Por isso, nós devemos confiar que Deus nos dará sabedoria para sempre falar a verdade, da maneira adequada, da maneira inteligente, da maneira correta, da maneira que seja certa para aquela ocasião. Samuel foi muito inteligente. Samuel não tem que prestar conta para vocês. Tem que prestar conta para Deus. Eu não tenho que ficar falando da minha vida, da minha intimidade com vocês. Eu vou oferecer sacrifício na casa de Jessé, ponto final. Mais do que isso, não é dar conta de vocês, eu não vou falar. Ah, mas ele não contou tudo. Não tinha obrigação. Ele foi inteligente, foi sábio e conseguiu desvencilhar de uma situação com sabedoria. Então, nós temos que, falar a verdade. Nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ter uma boa estratégia. E uma terceira recomendação é, em momentos delicados, por vezes, a verdade é necessária. É verdade. Tem vezes que você vai ter que falar que não tá bom. Vai ter vezes que você vai ter que falar que não tá legal. Vai ter vezes que você vai ter que falar, chega o seu filho, a sua filha com um desenho lá, tá bonito. Não, não tá. Ai, tadinho dele, que dó. Não, tem hora que tá feio mesmo, tem hora que não foi bem feito, tem hora que foi feito com preguiça, com zelo, falta de zelo, falta de dedicação, falta de técnica, tá uma porcaria, tá feio mesmo. E você tem que falar. Por quê? Para que o seu filho, a sua filha cresça. Esse é um pequeno exemplo, mas é necessário falar a verdade. É necessário falar a verdade para os seus discípulos. É necessário falar a verdade para o seu cônjuge. É necessário falar a verdade para os seus colegas de trabalho. É necessário. Ah, você acha que sou uma pessoa legal? Não. É claro que vai ser o seu estômago vai dar aquele frio na barriga. Mas por vezes é necessário. A pessoa fala, credo, por que você está falando isso? Olha, aproveita que você perguntou. Infelizmente, você é muito chato, você critica demais, você é uma pessoa desonesta, uma pessoa inconveniente, blá, blá, blá. Às vezes você fala alguma coisa que vai mudar a vida daquela pessoa. Então, às vezes, situações críticas exigem a verdade. Às vezes, situações críticas, ai, eu tô feia. Tá feia. O marido põe lá aquela camisa verde com aquela gravata amarela com terno azul, o cara parece que ou trabalha na Havan ou tá na Copa do Mundo ali, vai torcer, é um torcedor social. A esposa, tá bonita? Não, tá horrível. Tá pensando que o que é que isso aqui é? Pensando que vai pro carnaval agora? Tá indo pra igreja, tá indo pro carnaval não? Vou falar a verdade. Você quer que seu marido fique feio lá? Ah, mas ele vai ficar emburrado. Tem que aprender a lidar com a verdade. E como que a gente aprende a lidar com a verdade? Ouvindo e cuidando dela. E passando por situações como essa. Então, saibam disso. Não existe exceção para mentir. Não existe motivos para mentir. Ah, mas e se eu for preso e eles me colocarem numa cela e me perguntarem aonde que estão as pessoas, não sei o quê? Fica calado. Fica quieto. Ah, mas se eu falar, não é mais fácil eu mentir e falar que eu não conheço ninguém? Não, fica calado, fecha a boca. Jesus não foi como ovelha muda? Fique quieto. Quem falou que tem que ficar respondendo? Parece que tem uma sarna, né, na língua, que a gente tem que falar sempre. Você tem que ficar quieto. Te prendeu, passou por uma perseguição. Ah, mas tá, você conhece o fulano, Beltrano, você conhece aquele contrabandista de Deus que está levando Bíblia, você conhece aquele ministério, que igreja que você está ajudando? Calado. Ah, mas eu vou morrer. Morra. Mas não fale a mentira. Morra, mas não fique mentindo e desonrando a Deus e comprometendo a sua vida espiritual, a sua salvação. Pelo amor de Deus. Fale a verdade sempre. Não
Eu tô falando bem claro, eu vou falar bem... Não existe exceção para a mentira. Não existe exceção para a mentira. E me lembrei de um exemplo muito bom mesmo, que eu quero falar com vocês nessa noite. Existe o benefício do governo, ó, os R$ 600 lá, o salva-vida. E tem gente que não é para receber, não. Vai lá preencher o formulário. Tal, não sei o que. Aí chega lá num dos formulários. Ai, eu não sei. O formulário aqui, vamos mentir porque eu tenho que receber, porque se não receber, eu vou passar fome, se eu passar fome, por favor. Quem falou? Quem falou que pode? Quem falou que tá permitido? Não, é que é uma dificuldade, um momento difícil, delicado, eu tinha que fazer tal, eu tinha que preencher lá. Não, mas você não tem direito a receber o benefício. Por que você está recebendo? Você não tem direito desses R$ 600. Aí a gente fala que lá em Brasília tá cheio de corrupto, fala que São Paulo tá cheio de corrupto, e a gente vai falar também, dentro da igreja tá cheio de corrupto. Gente, nós precisamos de crente na política. Eu sou extremamente favorável a crente na política. Vocês não cansaram de ímpio na política, não? Não cansar de gente ímpia? Gente mau caráter na política? Agora, de que adianta colocar cristãos que corrompem, que mentem? Vai mentir lá também. Não é lícito. Se você não tem direito ao benefício, não receba. Teve um irmão que me enviou mensagem falando, olha, eu não sabia dos critérios e eu acabei preenchendo lá e, poxa, eu vi que não é direito eu receber. Muito honesto, muito verdadeiro. Eu falei, vai lá, entra em contato, cancela. Deve ter algum tipo de forma de cancelar. E devolve que isso não é teu. Falou a verdade. Agora tem gente que está mentindo para pegar o benefício. Mas e se eu não pegar o benefício, o que vai ser de mim? Será que Deus não vai te suprir? Será que você não acredita que Deus vai te ajudar? Que Deus vai te honrar pela verdade? Por você não ser corrupto? Por você não ser desonesto? Enfim, não existe exceção. Não existe exceção. Fale sempre a verdade. Por quê? Porque a verdade é de Deus. Porque a mentira leva ao inferno. Amém? Uma vez que você entendeu sobre a mentira, esses conceitos iniciais, essas orientações iniciais, que não existe exceção de que Deus vai te dar sabedoria, de que você deve enfrentar a mentira, eu quero falar um pouco algumas características da mentira, e a primeira delas é a origem. Veja só o texto que eu selecionei a vocês. Tito 1:2 vai falar o seguinte: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ou seja, está dizendo a origem é de Deus? Não. Deus tem parte com a mentira? Não. Deus pode mentir? Não. Deus vai induzir alguém a mentir? Não. Deus vai abençoar alguém que está mentindo? Não. Deus gosta da mentira? Não. Tem exceção para mentira? Não. Tem mentirinha do bem? Não. Deus não tem parte com mentira. Jesus está falando, ó, Deus que não pode mentir. Ponto final. Deus não pode, Deus não tem parte nenhuma com isso. Nenhuma. Mas Rabi errou. Pedir perdão, converteu. Pedir perdão, arrepende. Não tem parte com a mentira. Agora vamos ver de onde que vem a mentira. Olha João 8:44. Mais claro que isso, nada. Nem o sol do meio-dia é tão claro como esse texto. Veja, vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando o diabo, ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentiroso e pai da mentira. Deus é o Criador, o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e tudo quanto neles há. Agora, quem criou a mentira? Deus fala, não tem parte com isso. Não tem nada a ver com isso. Mentira. Quem é o pai dessa coisa nojenta? É o diabo. Eu criei a virtude, a sabedoria, a bondade, a benignidade. A mentira, o pai da mentira é o diabo, é Satanás. É Satanás. Deus não tem parte nenhuma com isso. Da onde vem a mentira? Vem do inferno, vem do diabo. Vem dos demônios que estão tentando a mim e a você. Vem do pecado. A origem da mentira, Satanás. O texto de 1 João 2:21 vai dizer o seguinte: não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade.
Não tem mentira que venha da verdade. A verdade e a mentira são coisas que não se misturam, como água e óleo. Não tem nenhuma ligação. A mentira e a verdade não tem nada uma coisa com a outra. Deus e a mentira não tem nada uma coisa com a outra. Estão completamente separados. Deus e o mentiroso não tem nada uma coisa com o outro. Deus está completamente separado dos mentirosos. Deus está completamente separado da mentira. Deus não tem parte nenhuma com a mentira. Nenhuma. A origem da mentira, o diabo. O diabo é o pai da mentira. E agora, eu quero trazer a vocês algumas características do mentiroso. Diante só do que eu já falei. Só do que eu já falei a você. É um absurdo um cristão dizer mentir. Mentir. É um absurdo. Um acidente é pecado? É. Mas a gente até tolera. Mas crente que tem hábito de mentir, eu vou te dizer. Você está honrando Deus com os lábios. Só com os lábios. Porque, tem na hora de Deus verdadeiramente em você, não tem nada, não. Não vem porque a mentira... Olha o que Deus fala da mentira. Olha o que a Escritura fala da mentira. Você acha que você viver nessa vida mentirosa, jogando a culpa no seu marido, jogando a culpa na sua esposa, jogando a culpa em terceiros, daquilo que é da tua responsabilidade, daquilo que é culpa tua, daquilo que é pecado teu, daquilo que é falha tua, você acha mesmo? Escondendo um monte de coisa que você está fazendo, escondendo um monte de pecado de um monte de pessoas que você deveria falar a verdade, mas tem enganado, tem iludido essas pessoas. Quantas pessoas aparecem e falam, não, tá tudo bem quando não tá nada bem? Tá tudo bem quando tá na lama do pecado? Tá tudo bem quando tá agindo de maneira desobediente, rebelde, perversa? Essas pessoas vão para o inferno. Diante do que eu já falei, você já deve fazer o seguinte, olha, eu vou abandonar essa porcaria. Nunca mais eu vou fazer uma mentira. Nunca mais eu vou permitir que os meus lábios profiram mentira. Ainda que eu seja prejudicado, ainda que eu tenha problemas, ainda que eu perca, ainda que eu seja humilhado, ainda que eu passe vergonha, eu nunca mais vou contar nenhuma mentira. Esse tem que ser o seu comportamento. Porque se depois de ouvir já essa primeira parte você ficou insensível, eu vou dizer, talvez o texto que venha a falar com você é o de Sansão. Não saber que o Espírito tinha saído. Porque se isso não trouxer convicção, se essa palavra não trazer convicção para aqueles que cometem mentira, péssimo sinal. Mas vamos avançar. Características de um mentiroso que a Escritura traz. A Escritura vai dizer que o mentiroso, porque você vai ver bem claro ainda mais porque que Deus reprova tanto. O mentiroso não é uma pessoa justa. Não é uma pessoa justa. Provérbios capítulo 13, no verso 5, vai dizer o seguinte: o justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. O justo odeia mentira. Odeia mentira. Tem nojo, aborrece, tem asco da mentira. O justo odeia mentira. O justo fica extremamente triste quando mente sem querer, quando mente por acidente. O justo se envergonha, se angustia para por que eu menti? Que vergonha ter mentido. O justo se quebranta por ter cometido mentira, porque ele tem nojo, ele odeia mentira. O justo odeia. Agora, o injusto, tá lá, o ímpio, faz vergonha e se confunde, fala uma coisa. Eu contei para uma pessoa uma história, contei para outra pessoa outra história, contei para fulano outra história. Aí se confunde, não, eu não falei isso, não era isso que eu quis dizer. Mentiroso, confuso, passa vergonha, contou um negócio para um, conta outra coisa para outro. Mentiroso, é ímpio. Olha aí, o ímpio. Não, mas eu não disse isso para ele. Disse. Não, mas acho que eu me enganei. É difícil sustentar mentira. Ele se confunde e é envergonhado. Olha o que Colossenses vai dizer. O que mente não é uma nova criatura. Não nasceu de novo. Aqui que está na mentira, que está na safadeza da mentira. Olha o texto. Colossenses 3, a partir do verso de número 9, diz o seguinte: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ele está dizendo, não mintam para o outro. Por quê? Porque você já
O velho homem já morreu, vocês já converteram, já nasceu de novo. Não faz parte de alguém regenerado, não faz parte de alguém salvo, de alguém transformado. A mentira. Não faz parte. Não faz parte. Está se enganando. Alguém que converteu de verdade e já recebeu do Espírito Santo e está sendo transformado, ele sabe que a mentira é pecado. Ele sabe, ele tem vergonha e ele luta para abandonar. Tem gente que não abandona e nem luta para abandonar. Vive na mentira. Mente no trabalho, mente para fornecedor, mente para cliente, mente para o pai, mente para a mãe, mente no trabalho, mente em casa, mente na igreja, mente para pastor, mente para discipulador, mente para filho, mente para todo mundo. Esse daí não nasceu de novo. Ai, mas eu batizei. Problema teu, isso não significa nada. Ah, mas eu vou na igreja há 10 anos. Problema teu, isso não significa nada. Eu só sei de uma coisa, que a Escritura está dizendo, que você que diz que nasceu de novo, mas está na prática do pecado, não está lutando contra esse pecado, não está aborrecendo esse pecado, não está tentando desvencilhar desse pecado, não nasceu de novo. Se algum dia você foi alguma coisa, não me interessa, não se me dá, como diria o apóstolo Paulo. A verdade é que hoje está longe de ser um novo convertido, está longe de ser um salvo, está longe de ser um regenerado, aquele que pratica mentira. É a característica. E eu digo a você uma coisa, a mentira é um dos primeiros pecados que você deve vencer. Dos primeiros. Porque todo o seu desenvolvimento cristão vai basear-se na sua capacidade de ser verdadeiro. Por quê? Porque se você for mentiroso, não tem igreja que vai conseguir te ajudar. Se você for um mentiroso, como Judas era mentiroso, era ladrão, fingia ser uma pessoa quando na verdade era outra, nem Cristo vai poder ajudar. Nem Cristo vai poder estender as mãos. Por quê? Porque a pessoa está criando uma falsa imagem, uma falsa realidade, um falso cenário. E não tem como ajudar. Não porque não tem poder, mas porque a pessoa impede. Imagine, chega a sua esposa, vamos dar um exemplo, sua esposa está com depressão, está triste, está com problemas graves. Você chega para ela, amor, vamos conversar? Vamos, tal. Você tá bem? Não, tô ótimo, tá tudo bem. Ah, mas eu vi você meio chorando, meio triste esse dia. Não, mas tá tudo bem. Mentirosa. O marido vai poder ajudar a esposa? Não vai conseguir ajudar. Por quê? Porque a mulher não ajuda. Se for o marido, a esposa vai conseguir ajudar? Não vai conseguir ajudar. Por quê? Porque o homem não é verdadeiro. Como que ele vai crescer espiritualmente se ele não falar a verdade? Como ele vai crescer espiritualmente numa igreja se ele não falar a verdade para o seu discipulador? Como que vai crescer espiritualmente se não for sincero, se não falar a verdade? Não tem crescimento para essa pessoa. Não tem desenvolvimento espiritual. Não tem. Como estão seus filhos? Estão ótimos. Mentira, a filha estão ficando na escola. E depois passa um tempo lá negrão, o que aconteceu? O que aconteceu, né? A gente pensava que você era um apóstolo Paulo, uma Esther, a gente pensou que você era um Davi lá dentro da igreja, mas não era. Era o gadareno, fingindo que era alguma coisa. Todos nós temos falhas e pecados, todos nós temos erros. E não tem então um melhor do que o outro. Então não tem razão de querer ser vaidoso, orgulhoso. Todos nós estamos lutando para sermos melhores, aperfeiçoados. Como Paulo diz a Timóteo, que todos vejam o seu aperfeiçoamento. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, o pecado, a mentira é um dos primeiros. Se não for o primeiro pecado a ser abandonado. Primeiro pecado a ser abandonado. Primeiro, entrou na igreja, pá. Você que é discipulador, problema com mentira? Pode deixar mentira. Você entrou na igreja? Mentira. Pode abandonar a mentira. Se o cara não abandonar a mentira, meu amigo, nem batiza. Nem batiza. Mas vamos seguindo. O que mente, a característica espiritual dele, não ama a lei de Deus. Olha o que o Salmo 119, verso 163 vai dizer. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Ou seja, o que ama a lei tem nojo da mentira, odeia, abomina a mentira. Mas o que não faz muita questão da palavra de Deus, aquele que não dá muita bola para a verdade da palavra de Deus, mentira, verdade, pouco importa. Aquele que ama a palavra de Deus odeia a mentira. Odeia a mentira. Vamos seguir. Olha esse texto. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não é possível que a nossa sociedade, tendo 50 milhões de cristãos, é tão mentirosa. Não dá. A resposta é que não tem 50 milhões de cristãos no Brasil. Olha esse texto de Provérbios 12, 22. Olha esse texto. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor.
mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Deus abomina o mentiroso. Deus abomina. Deus tem nojo do mentiroso. Deus abomina. Meu irmão, pelo amor de Deus, se você tá na mentira, se você pratica mentira no seu trabalho, se você é um secretário, uma secretária, um vendedor, um empresário, se você é um professor, seja o que for, estão pedindo para você mentir e você tá mentindo, meu irmão, olha o que o provérbio está dizendo, Deus abomina. Deus está abominando o seu comportamento. Deus está abominando a sua atitude. Deus está nojo disso. Para com isso. Olha só que interessante esse texto do Salmo 101. Vai dizer que o que mente não está na presença de Deus. Diz o seguinte, o que usa de fraude não habitará em minha casa, mas o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Não está firme na presença de Deus. Aquele que comete mentira não está sendo aceito por Deus, não está na presença de Deus. O que vive na mentira, o que vive enganando pessoas, o que vive de maneira fraudulenta, o que vive de disse, não disse para uma coisa, disse para outra coisa, falei uma coisa aqui, outra coisa ali. Esses daí estão longe da presença de Deus, estão muito longe. Quero trazer mais algumas características que vão demonstrar como a saúde, como o mentiroso tem uma vida espiritual horrorosa, como eu já disse. E algumas características práticas agora do mentiroso. Veja, mentiroso é uma pessoa confusa, segundo a Bíblia. A Bíblia fala o seguinte em Provérbios 13, verso 5. O justo odeia a palavra da mentira, já disse esse versículo, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. O que conta mentira é uma pessoa confusa. Por quê? Porque ela vive em duas realidades. A realidade da mentira e a realidade de fato. Ela tem que sustentar duas vidas, duas versões, duas situações. Estou confusa. Pessoas que você conversa com ela, ela fala, eu não disse isso de jeito nenhum. Mas falou, tem certeza? Não disse, nunca falei isso. É que a pessoa mentiu. Tem gente que esquece, tem gente que é esquecida, beleza? Mas tem gente que vive na mentira e fica falando coisa que depois não lembra e não quer sustentar as loucuras que falou, fica falando que não falou. Confusa. Confusa. Presta atenção, viu? Tem gente que é esquecida, tem problema de memória, beleza? Mas tem gente que você vai ver que, eu não disse, pessoa muito confusa, pode ligar o alerta, viu? Pode ligar o alerta. Mentiroso. São confusos. Em Timóteo, 1 Timóteo 4,2, vai dizer que pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada sua própria consciência, pessoas que mentem tanto, que estão cauterizando, estão marcando as suas consciências com as mentiras. São pessoas assim que já estão começando a acreditar, são pessoas absolutamente pervertidas, porque elas começam a acreditar nas suas mentiras, começam a acreditar nos seus erros, nos seus enganos, nas suas maldades, nas falsas doutrinas. Querem tanta mentira que a mentira começa a cauterizar a mente dessas pessoas. Pessoas são confusas, pessoas perdidas, pessoas são mau caráter. O Salmo 62, verso 4 vai dizer, eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência, deleitam-se em mentiras, com a boca o bendizem, mas em suas entranhas maldizem. Ou seja, mentira está associada a gente mau caráter, a gente traidora, a gente desonesta, a gente que não é confiável, a gente que na sua frente está dando paz do Senhor, nas suas costas está queimando você, está difamando, está falando mal. Gente mentirosa, gente mau caráter. O mentiroso é um mau caráter. Mau caráter. Por que ele é mau caráter? Porque ninguém mente quando faz coisa certa. Ninguém mente quando age de maneira virtuosa. Só mente para ocultar sua falha, o seu erro, a sua safadeza. Por exemplo, imagine que você tenha orado, passado a sua madrugada inteira de oração. E chega alguém e fala, nossa, você está com uma cara de cansado, você não dormiu bem? Não, dormi a noite inteira, foi uma delícia. Você acha que alguém faz isso? Não, eu passei a noite inteira assistindo filme. Você acha que a pessoa vai mentir quando fez uma coisa boa? Você acha que alguém vai mentir quando faz alguma coisa correta? Um filho, tira uma nota 10 na prova, chega a mãe e pergunta, filho, você fez a prova? Não, ainda não fiz não. Saiu o resultado da prova? Não, mãe, não saiu o resultado da minha prova não. Eu não fui muito bem não. Isso não existe.
Quando você faz o que é certo, não, olha, eu tô cansado porque eu passei a noite inteira lutando com Deus, pela minha família, pela minha vida espiritual, pelo meu ministério. Eu tirei 10 na prova, mãe, eu tirei 10 na prova, eu estudei, eu fui bem. A gente conta sucesso, êxito, triunfo, a gente conta. Mas por que você chegou atrasado? Ou porque, nossa, você tá chegando na hora tão correta. Você acha que ele vai mentir? Você acha que ele vai mentir pelo que tá fazendo correto? Somente pela coisa errada que está fazendo. Somente porque não tem coragem de falar a verdade. Somente porque fez besteira. Somente porque agiu errado e tem que esconder as besteiras, as porcarias que fez. Por quê? Porque se falar a verdade, vão chamar você de mau caráter. Ou vão ver que você é fraco. Ou vão ver que você está tropeçando. Ou vão ver que você não está bem. Mentiroso é um mau caráter. Um covarde, um vaidoso, um tolo que não é sincero. Além disso, olha só, o que a escritura vai trazer outra característica é que o mentiroso é inconsequente. Olha o Provérbios 20, 17. Suave é ao homem o pão da mentira. Parece que tá tudo certo, é mentira. Meus negócios estão indo bem. Mentira. Eu tô crescendo, mentira. As pessoas estão achando que eu sou de Deus, mentira. As pessoas estão pensando que eu sou bem, mentira. Olha a continuação. Mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Sabe o que está dizendo? Cascalho, como assim a boca vai encher de cascalho? O cara morre, sepultura. Tá lá, enche a boca de pedrinhas, de terra, de cascalho, morte. A pessoa tá achando que a vida dela tá um sucesso porque tá mentindo. Acha que tá indo muito bem. Vai morrer, isso te leva à morte. Isso te leva à destruição. Tá achando que vai passar tanta gente para trás assim e vai terminar bem? Você acha que vai enganar Deus e o mundo e vai terminar bem? Você acha que vai terminar bonito? O provérbio está falando, olha, Salomão escrevendo, eu estou vendo uma verdade, estou vendo um fato, que aqueles que acham que estão banca mentira, terminam mal, são inconsequentes, não estão enxergando para frente, não estão enxergando que uma hora a verdade vai vir e a sua máscara vai cair, seu cenário, o seu fingimento vai cair e vai ficar claro para todas as pessoas, você é um mau caráter, você é inconsequente. A escritura vai trazer, tem tantas características que eu poderia trazer, mas tem tantas. Eu quero trazer uma última característica do mentiroso, uma característica prática, que ele é um louco. Sempre louco. A escritura em Efésios 4, 25 vai trazer o seguinte ensinamento. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Você, querendo ou não, vive em círculos sociais. Família, igreja, trabalho, escola, lazeres. Você está envolvido com outras pessoas. E quando você mente, você está destruindo os seus círculos. Você está destruindo a boa relação familiar. Você está destruindo a boa relação da sua casa. Você está destruindo a boa relação da sua igreja. Quando você fica mentindo, você está agindo como um louco, destruindo a si mesmo e aonde você está. Porque nós estamos interligados. E uma mentira faz mal não só para você, mas faz mal para um grupo de pessoas aonde você está envolvido. Você ser considerado mentiroso no trabalho é ruim. Quanta mentira destrói ambiente de trabalho, quanta mentira destrói igrejas, quanta mentira destrói famílias. É loucura. Loucura por quê? Porque a verdade vai aparecer. A verdade virá à tona. E a mentira não tem nenhum fruto bom. A mentira só vem trazer destruição. A mentira só vai trazer morte. A mentira só vai trazer desunião. A mentira só vai trazer ódio, amargura, rancor, decepções indevidas. A mentira não presta. Não seja louco. Não seja louco de destruir a sua vida e a vida daqueles que estão perto de você através das suas mentiras. Loucura. Loucura. Eu já disse a vocês as características, há uma parte boa introdutória sobre a mentira, que ela é, de onde ela vem, características, como identificar. Eu disse a vocês de como alguém mentiroso é espiritualmente falido, espiritualmente perdido, não está salvo, não está bem diante dos olhos de Deus. Eu disse a vocês como na prática mentir é uma porcaria, é uma coisa que não te leva a nenhum bom resultado, vai te levar a decepções, a destruição, a morte, a vergonha, a confusão, a destruição, a loucura. E eu quero dizer a vocês também sobre as consequências. Eu já disse muitas consequências, portanto eu não vou delongar muito aqui, até porque eu conferindo aqui o tempo
já está avançando. Consequências. Salmo 5, verso 6, diz o seguinte, é um texto muito forte. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento. Fraudulento é o que faz fraude, é o mentiroso. Deus destruirá o mentiroso. Deus destruirá o mentiroso. Qual é o fim do mentiroso? A sua destruição. Eu já li para vocês em Apocalipse 22, 15, em Apocalipse 21, 27, que diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos serão condenados ao inferno, ao lago de enxofre de fogo, aonde é a parte dessas pessoas. Essa é a segunda morte. Também está em Apocalipse, dizendo um rol de pessoas que experimentarão a segunda morte, ou seja, o inferno, a condenação eterna. E dentro desse rol está os mentirosos. Quem vive na mentira vai para o inferno. Porque, como você pode ver, a mentira não é apenas uma palavra, uma declaração. A mentira é um estilo de vida envolvido com covardia, com engano, com tolice, com vaidade, com orgulho, com erros e falhas escondidas, com denúncias mentirosas, com autopromoção indevida e fraudulenta. Quem mente somente para promover algum defeito, alguma maldade, alguma coisa que Deus abomina. A mentira leva ao inferno. Se você comete mentira e vive na prática da mentira, abandone. Arrependa do seu pecado. Arrependa do seu pecado. Deixe, porque isso te levará ao inferno. Deixe, porque Deus te destruirá se você continuar nesse caminho. Abandone. Fale a verdade. Custe o que custar. Doa o que doer. Fale a verdade. Dentro daquelas orientações que eu disse a vocês. Porque eu digo, sejam sábios. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sejam sábios para saber como lidar em situações críticas, mas falem a verdade sempre. Pastor, como vencer a mentira? Vencer com algumas orientações importantíssimas. A primeira orientação que eu te dou, abra o seu coração para a verdade. Tenha consciência de quão grave é a mentira. Tenha consciência de quão abominável é a mentira. Mentira não é só um pecadinho, a mentira é um dos maiores pecados. Um dos pecados que Deus mais abomina, mais aborrece, um dos pecados mais graves que alguém pode cometer. Abra o seu coração para acreditar no que eu tenho te dito diante de tudo que eu já falei. A mentira é um pecado gravíssimo e você precisa ter consciência disso. Enquanto você seguir esses ensinamentos insensatos de que a mentira não é tão grave assim, de que a mentira não é tão dura, não é tão pesada, que tem pecados muito piores para se preocupar, enquanto você estiver enganado nessa besteira, você não vai lidar com esse pecado. Você sempre vai deixar a mentira lá para quinto, sexto, 10º lugar, iludido, achando que ela não é tão grave assim, que tem coisa muito pior. A mentira é um dos piores pecados. E é um dos primeiros pecados, se não o primeiro pecado que você deve vencer. Tenha consciência da gravidade disso, sabe? Eu vou dizer, Deus abomina, Deus tem nojo do mentiroso. Coloque isso na sua cabeça. Então você vai começar a vencer a mentira. Primeiro ponto para você vencer a mentira. Tenha consciência da gravidade. Segundo, ore a Deus. Vá diante da presença de Deus, dobre os seus joelhos, fale com Deus, fale, Senhor, eu sou mentiroso, eu sou mentirosa, eu tenho enganado as pessoas, eu estou com uma estratégia, estou achando que eu sou sábio, mas na verdade não é sabedoria nenhuma, não é esperteza nenhuma, é mentira, é safadeza, é maldade, é perversão, e eu estou errado. Tá achando que eu tô achando que eu tô abalando, tô achando que eu tô sendo um inteligentão, um espertão. Mas não tô sendo. Tô sendo um canalha. Tô sendo um mau caráter. Tô mentindo. Declarações parciais, meias verdades, exageros, enganos, ilusões. Eu estou mentindo, eu estou mau caráter. Me perdoa, Deus, me perdoa dos meus pecados. Me ajuda a ser uma pessoa diferente, me ajuda a ser uma pessoa que está firmada na verdade. Me ajuda a ser um homem que fala a verdade, uma mulher que fala a verdade. Me ajuda a ser sábio para enfrentar os momentos críticos, mas eu não vou mentir nunca mais. Me perdoa. Arrependimento.
Terceira característica, tenha coragem para enfrentar. Tenha coragem. Eu me lembro que a Joyce, a esposa do José, quando enfrentou uma situação de que ela teria que mentir, teria que agir de maneira fraudulenta em certas coisas, ela preferiu perder o emprego, preferiu perder o trabalho, ao invés de continuar no trabalho desonrando a Deus. A mentira não é a pobreza, o trabalho não é um álibi, não é uma desculpa para você mentir. O dinheiro não é uma desculpa para você mentir. Esse mundo não presta. Até quando você vai ficar pegado, morrendo por causa desse mundo? Nós temos uma pátria, e a nossa pátria está nos céus, e é para lá que nós iremos viver eternamente, é lá que importa, isso aqui já acabou, tá? Isso aqui é só destruição. Mas ela teve um comportamento muito nobre, muito verdadeiro. Eu encorajo a você a ter esse mesmo comportamento, de falar a verdade sempre, mesmo que isso custe o seu emprego, mesmo que isso custe a sua posição, ainda que isso custe a ilusão que você tem passado. As pessoas pensam que eu sou de Deus, mas na verdade, eu vou ter que falar. Fale. Quando você falar a verdade, aí sim você vai começar a construir uma fama decente, uma reputação boa. Aí sim você vai começar a construir uma imagem boa de si mesmo. Tenha coragem para enfrentar. E a última orientação que eu vou te dar é: faça o que é certo. Porque, sabe, vamos na causa também. Tem muitas horas que, sabe, é muito pecado também, é muita besteira. Usa o dinheiro inadequadamente, chega atrasado toda hora, falta com seus compromissos, aí tem que mentir toda hora tem que mentir porque não tem uma vida certa. Abandona essa vida lambona, abandona essa marmotice, abandona essa vida corrupta, abandona essa vida mal feita, abandona essa besteira. Tem um monte de gente que a gente vai aconselhar. Eu não sei, mentiroso, sabe? Sim, já ouvi um monte de pregação de como lidar com determinados aspectos, já ouvi um monte de pregação de como lidar com dinheiro, já ouvi um monte de pregação de como lidar no casamento, como lidar com filho, como lidar com pecados. Vai falar que não sabe? Mentiroso. Para de ter uma vida torta, para de ter uma vida ímpia, para de ter uma vida sem vergonha, conserta a sua vida, porque se você não consertar, toda hora você vai ser tentado a mentir. Como está tratando a sua esposa? Mal. Mas não fala que tá mal, né? Porque não tem coragem de falar que tá mal, né? Não, tá tudo bem, mentiroso. Por que mente? Porque não muda. Para de agir mal, para de fazer besteira, para de fazer tolice. Tem um monte de coisa que você já pode vencer, que Deus já te dirigiu, que já é para vencer. Para com isso. Fale a verdade. E faça o que é certo. Então eu deixo para você essas 4 recomendações essenciais. Primeiro, tenha consciência de que é um pecado que vai te levar para o inferno. Que Deus odeia, que Deus abomina, que não é coisa de cristão viver na prática da mentira. 2, ore, clame a Deus. 3, tenha coragem para enfrentar esse pecado terrível. 4, para de fazer besteira. Diminua as causas que te levam a mentir. Diminua. Você passa por uma rua que sempre uma mulher também está ali e te seduz e te leva à tentação. E aí isso te leva a mentir em casa. Pare com isso. Pare com isso. Mude de caminho, mude de atitude. Mas pare de mentir. E pare de dar lugar, brecha, para você ter que contar mentiras. Faça o que é certo. Queridos irmãos, que nós sejamos de fato diferentes do mundo. Que nós não sejamos hipócritas, falando mal de um monte de mídia. Nossa, a mídia é mentirosa. Mas a gente também ser. É muito fácil ver o cisco no olho dos outros e não ver a trave que está diante dos nossos olhos. É muito fácil a gente denunciar o pecado do outro e não olhar para si mesmo. É muito fácil acusar eles de mentira. É muito fácil acusar a mídia de mentira. É muito fácil acusar políticos de mentira. É muito fácil acusá-los. Às vezes é muito difícil olhar para si mesmo. Olhar para si mesmo. E muitas vezes nós podemos estar sendo hipócritas. E não está fazendo a diferença neste mundo. Sendo mentirosos também nos nossos relacionamentos. Por isso, eu peço a você, eu advirto você, eu chamo você a ser um homem que caminha na verdade, um homem que é firmado na verdade, uma mulher que é firmada na verdade. Fale a verdade sempre. Seja sincero, seja verdadeiro. Deus te sustentará, seja qual for a sua circunstância. Deus te sustentará, seja qual for o desafio que você venha enfrentar. Ele estará com você e Ele te fará triunfar. Fale a verdade, seja diferente, seja sal nessa terra, seja luz neste mundo. Não compactue com a mentira,
Não ame a mentira, não promova a mentira, não se apegue à mentira, não deixe a mentira fazer parte da sua vida, da sua família. Abomine tudo isso. Lance fora a mentira e purifique o seu coração e a sua mente. Deus abençoe vocês. Eu peço para que todos fechem os olhos, inclinem a cabeça. Vamos orar neste momento. E eu peço para que você ore com toda a sua sinceridade. Vamos orar. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor estenda suas mãos sobre a igreja. Ó Deus Todo-Poderoso, quantas pessoas que estão me ouvindo e que não tratam a mentira com a gravidade que deveria ser tratada. Vê nas suas próprias casas seus filhos mentindo e fazem vista grossa, achando que tem pecados piores para tratar. Vê os seus cônjuges mentindo. Vê os seus pais mentindo. Estão fazendo vista grossa. Ó Deus Todo-Poderoso, quanto crente está mentindo e já acostumou a mentir. Alguns pecados, algumas mentirinhas convenientes ali, sempre preparadas para determinados momentos, mas sendo mentirosos e desonestos. Perdoa, Senhor, dos seus pecados. Abra os olhos deles. Ó Espírito Santo, a Escritura diz que é o Senhor quem traz a convicção da justiça, do juízo e do pecado. Eu oro para que o Senhor traga essa convicção sobre o coração deles. Ó Deus, que nós possamos ser um povo distinto, diferente, que honra o Senhor, que caminha na verdade. Não pessoas condenadas dentro de uma igreja. Não uma igreja que vai ser lançada ao inferno, mas uma igreja santa, pura, onde os membros falam a verdade, onde são sinceros e verdadeiros nos seus relacionamentos. Que odeiem, abominem a mentira, que orem ao Senhor e que procurem a sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia. Ó Deus Todo-Poderoso, que essa palavra entre no coração deles, que o Senhor cele o coração deles, Deus, com essa palavra, Deus, e traga convicção e um desejo intenso e verdadeiro de odiar a mentira e de lutar sempre pela verdade, para que a verdade seja a característica, a marca das suas vidas, das suas famílias, das pessoas com as quais ele envolve, Senhor. Ó Deus, eu também oro, abençoa a família, Deus, de todos. Abençoa o trabalho deles, abençoa, Senhor, os seus estudos, abençoa, Deus, os seus momentos devocionais. Que o Senhor estimule o povo a estar na igreja orando também. Há muitas pessoas também que estão esfriando, tem muitas pessoas que estão, nossa, com uma vida espiritual lamentável, muito fraca mesmo, Senhor. Tem muitas pessoas que estão, olha, distante do que já foram um dia. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor estimule o coração dessas pessoas, encoraje, anime essas pessoas, para que elas estejam nesses momentos de oração, para que esses momentos de oração na igreja sirvam como um trampolim, uma catapulta, um estímulo, para que elas cresçam, para que elas voltem às suas vidas devocionais, para que elas voltem à leitura, à oração, para que elas voltem a buscar o Senhor e renovem, resgatem, avivem os seus corações, avivem os seus espíritos novamente para o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.